Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos na Escola de Paz Eurípides Barçanufo. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sintam-se abraçados por toda a nossa equipe. Lá na frente nós temos as meninas do DEPOI, onde aqueles que desejarem estar fazendo a entrevista ou estar renovando o cartão, com as meninas ali na frente. No andar de cima nós temos os tios, né, que ficam com as nossas crianças, e aqui embaixo nós teremos a palestra, em torno de aproximadamente 35 minutos, e depois o encaminhamento para o nosso passe. Nós pedimos aos senhores, por gentileza, desligarem o celular, para que nós possamos aproveitar melhor a harmonização do ambiente. Então, vamos nos sentando confortavelmente, nos desligando das interferências externas e nos ligando com o plano maior. Vamos imaginando Jesus, nosso mestre e amigo, com os braços abertos, ele que nos aguarda, sempre confiante da nossa boa vontade, da nossa fé, do nosso coração amoroso. Vamos rogando a ele que permita que tenhamos todos nós a mente e o coração aberto, que estejamos receptivos para receber tudo que a nossa expositora preparou com muito carinho, que uma vibração muito amorosa e especial possa envolvê-la, que Jesus, na sua infinita bondade e amor, permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o nosso tema da palestra é envelhecer bem, uma necessidade da época. E a nossa expositora é a Ilda Regina. Seja muito bem-vinda, Ilda. Boa tarde. Bom, eu sempre tenho que fazer isso. Já combinei com Jesus que na próxima encarnação eu quero 5 centímetros a mais na estatura. Então, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus continue conosco. Hoje nós vamos tratar de um assunto, vocês viram, ela acabou de dizer aqui, é um assunto que envolve a todos nós, que nós desejamos intensamente poder vivê-lo, né? Porque quando nós falamos em envelhecer e envelhecer bem, todos nós queremos envelhecer, né? Todos nós queremos envelhecer bem. E por que é uma necessidade da época? É uma necessidade da época porque agora a expectativa de vida média no Brasil é de 76,6 anos. Né? E para as mulheres que são mais ranhetas, é 79. Né? E para os homens que são mais calmos, mais harmoniosos, é 73,3 anos. Então, quando eu estava preparando a palestra, eu me lembrei, né, desse tempo antigo, eu me lembrei de uma música do Roberto Carlos. Eu lembrei quando eu era criança, acho que eu tinha uns 10 anos, e a gente juntava as amigas para assistir o programa da Jovem Guarda. Né? E me lembrei de uma música, de uma poesia em música do Roberto Carlos, que eu vou lembrar com vocês aqui. Ele diz assim na música: eu me lembro com saudade o tempo que passou. O tempo passa tão depressa, mas em mim deixou, jovens tardes de domingo, tantas alegrias, velhos tempos, belos dias. Dia 19 de abril, o Roberto Carlos fez 85 anos. E quando eu me lembrei disso, eu fui lá na IA perguntar como é que está o Roberto Carlos hoje, né? Roberto Carlos ele faz anos um dia depois de mim. Só que eu sou bem mais nova que ele, viu, gente? Foi o aniversário dele. Sabe qual foi a comemoração? Ele fez um show de quase 2 horas na cidade de nascimento dele. E aí, mais uns dias para frente, ele fez um outro show também de 1h30. Né?
eu estava comentando assim com o meu marido e falei assim, "Mas por que será que uma pessoa aos 85 anos se predispõe a fazer uma viagem para fazer uma palestra, para fazer um show de 2 horas, depois um outro show?" Meu marido falou, porque é a coisa que ele mais gosta de fazer, né? E está aí a dica para nós, né? A coisa que a gente mais gosta de fazer. Então, e ele continua, a música continua dizendo, já vou falar para vocês que eu não fui assim uma especial fã do Roberto Carlos, porque eu vivi mais na época dos Beatles, né? Mas essa poesia faz um eco muito grande em nós. Ele diz assim: hoje os meus domingos são doces recordações daquelas tardes de guitarra, sonhos, emoções. O que foi felicidade me mata agora de saudade. Velhos tempos, belos dias. E eu fiquei refletindo que o que nos mata de saudade. Por que que a gente pensa naquele tempo, naquelas coisas que aconteceram, naquela maneira de viver, e nós ficamos com tanta saudade? Nós imaginamos que aquela época foi a melhor época, foi a melhor coisa. E, na verdade, não é bem assim, né? Não é bem assim. Aquela época que nós vivemos é uma época que, para nós, por que que a gente pensa nisso? Nós pensamos nisso porque aquela época era a época que a gente tinha mais energia na vida, né? Era aquela época que você fazia qualquer coisa, você subia em qualquer árvore, você fazia qualquer bobagem, andava de carrinho de rolimã, sabe aquelas coisas. Não eram só os meninos, não, né? Assim, aquela intensidade, você cantava, dançava. Então, essa intensidade com que a gente viveu ficou na gente como uma marca muito profunda. E nós podemos cometer o equívoco de achar que aquela foi a única época boa. E não é assim, de jeito nenhum, né? Lá na Bíblia, no Eclesiastes, no capítulo 3, do item 1, os itens 1 e 2, dizem o seguinte: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E o segundo há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de escolher o que se plantou. E tempo para ficar velho. Mas não ficar velho, para envelhecer. É diferente de ficar velho, né? A vida é uma dádiva magnífica de Deus e ficar velho é uma opção. A gente pode escolher ficar velho, a gente pode escolher não ficar velho. Você pode ter 85 anos e ter garra, vontade, coragem, amor, força para fazer um show de 2 horas, né? Nós não vamos fazer um show de 2 horas. Bom, não sei se tem algum artista aqui no meio que faz isso, né? Nós não vamos fazer um show de 2 horas, agora que a idade já avançou um pouco mais. Os meninos, com certeza, fariam até de 3. Mas nós não vamos mais fazer um show de 2 horas. Só que a partir de um bom tempo, depois daquela época inicial, nós já fizemos tanta coisa boa, nós já tivemos tantas outras alegrias, que não dá para a gente pensar que aquela foi a melhor época. E que a saudade, como ele diz aqui, né? Como o Roberto Carlos disse, que é o tempo que o que foi felicidade me mata agora de saudade. Né? A gente pode ter saudade, mas não se fixar lá na saudade. Fazer percorrer com os nossos olhos e com a nossa mente, com o nosso coração, a nossa trajetória, para encontrar todos os momentos em que nós realmente fomos felizes e daqui para frente encontrar momentos, fabricar momentos de felicidade, né? Então, essa manhã eu vou convidar vocês essa tarde eu vou convidar vocês para nós refletirmos sobre a nossa vida na Terra. E eu gostaria de fazer uma figura para vocês, de montar uma figura para vocês do que seria a nossa vida, uma representação da nossa vida. Então, vejamos, vamos pensar numa onda, uma onda do mar, uma marola, né? Uma marola. Quem é que não gosta de marola, né? Uma marola. O que é uma marola? Uma marola é uma onda que, embora ela tenha todo o corpo da onda, atinja a crista da onda, ela não arrebenta. Por isso é que nós escolhemos a marola. Como é que começa a marola?
A água está aqui, né? A água está aqui, o vento vem e começa a empurrar a água. E a água começa a fazer um movimento de subida. E quando ela faz esse movimento de subida, o meio, a água do meio vai formando vai formando um redemoinho, vai formando um círculo de água constante, né? Girando ali. Então ela tem o comecinho que é bem tranquilo, depois ela vai formando devagar a onda até alcançar a crista. Depois da crista, ela vai descendo com tranquilidade, com uma certa tranquilidade, até ela chegar de novo na planície do mar. E dali da planície do mar, ela reflui para dentro do mar. Então, vamos ver como é que é essa onda na nossa vida, né? Vamos guardar essa figura. Começo da nossa vida, essa é a representação da nossa vida. De 0 a 7 anos, nós estamos aqui, na planície, num movimento tranquilo, sem modificações, quase. Aos 7 anos, a gente começa a tomar conta da nossa vida. A gente começa a viver com um pouco mais de compreensão. Então, a gente começa a subir devagarinho aqui o corpo da onda. Quando a gente vai ficando mais velho, vai moço, tal, a gente vai subindo, subindo, até chegar quase na crista. Quem está aqui hoje, que veio trazer os filhos para a evangelização, está exatamente nesse momento aqui. Esse é o momento da efervescência, esse é o momento do tumulto. Você tem que trabalhar, você tem que tomar conta de criança, você tem que garantir que tem alimento, tem que garantir que tenha casa, que tenha moradia, que tenha escola. Você fica o tempo todo absorvido por aquela situação de tumulto. Depois, quando a vida vai passando, as crianças vão crescendo, vão ficando adolescentes, mais jovens, já começam a trabalhar, tomar conta da vida deles, a onda começa já a chegar aqui embaixo. E quando ela chega mais para baixo aqui, é o momento em que você já se libertou, você já tirou completamente da sua mão, né? Você já soltou as rédeas da vida que você tinha que ter nas mãos para que ela se conduzisse como tinha que ser. Então, aí você entra na sua fase de calmaria. Aí fala, não quero entrar na fase de calmaria, porque daqui a pouco vai virar a fase de ir embora daqui, né? E é exatamente esse momento de calmaria, porque a gente tem a sensação de que aqui é que é a coisa gostosa, né? Lá não tem chocolate, lá não tem as frutas. Bom, fruta tem de monte lá, mas lá não tem chocolate, não tem sorvete, né? Aí você pensa, o que eu vou fazer num lugar que não tem chocolate nem sorvete? Que sem graça. Não, não é. Tem um monte de coisa que a gente ainda não parou para olhar, porque a gente considera o plano espiritual o plano espiritual. Não considera parte da nossa vida, né? Então, nós vamos começar a olhar as coisas dessa maneira. E vocês que estão aqui no tumulto do crescimento de criança, né, de conduzir a vida ali no sofrimento, na corrida, pensa comigo, quando foi a última vez que vocês falaram assim, eu preciso de um sapato novo porque eu quero ir num lugar bonito? E o que veio em seguida? Agora não dá, vou ter que adiar o lugar bonito. Né? Então, essa fase aqui de tumulto é uma fase que tem que no sábado à tarde, tem que levar a criança na evangelização, gente. Podia sair, podia ir no shopping, podia fazer tanta coisa, tem que levar a criança na evangelização. E olha, eu vou dizer para vocês, esta é uma atitude que vocês tomaram das melhores na vida de vocês, das melhores. E eu digo para vocês, com conhecimento de causa, até por pedir licença para vocês para contar uma história pessoal. A minha filha mais velha estava fazendo medicina, estava no 5º ano. E quando as pessoas, a rotina do 5º ano vai o médico mais que está há mais tempo, o outro médico, o do 6º ano, o da residência, o do 6º ano, o do 5º ano é o último, né? E quando eles saem de cada sala que eles estão vendo as pessoas, o do 5º ano é que fica para o relatório. Os outros vão embora, ele fica para o relatório. E ela estava nessa fase, e tinha uma senhora lá no hospital, no hospital de clínicas, ela estava lá e, quando ela entrou na faculdade, começou lá no Hospital das Clínicas, né? Eu e o meu marido ficamos com um pouco de medo, porque o Hospital das Clínicas, naquele momento, era um conjunto, ainda é um conjunto de professores muito brilhantes, né, de médicos muito brilhantes.
mas não havia lá nenhuma abertura para o mundo espiritual, nenhuma. Eles eram categóricos nesse ponto, né? E nós ficamos com medo de que ela chegando lá, que ela se afastasse da vida espiritual, que ela se afastasse da doutrina dos espíritos. Mas a gente tinha trazido, quando era lá ainda a escola de paz, lá na IAM, a gente levava todo domingo, durante todo o tempo, até crescer, foi lá. E aí, a história caminha para uma fase seguinte em que estávamos a família inteira no grupo espiritual e era um evangelho especial no grupo espiritual lá, no outro grupo que eu frequento, e estava a família inteira. E aí, uma médium deu uma comunicação de uma senhora que queria falar com a doutora Fernanda. Ela não era doutora ainda, ela estava no 6º ano. E a mulher falou que ela precisava falar, que ela tinha que falar com a doutora Fernanda. E ela chegou lá e falou para ela, chegou próximo dela e falou, eu estava no Hospital das Clínicas sem conseguir morrer. Há muito tempo eu estava lá sem conseguir morrer, porque eu tinha absoluto pavor de morrer. E ela disse para ela assim, quando eu desencarnei, quando eu morri, eu falei, a primeira coisa que eu quero fazer, se é assim mesmo como ela falou, é voltar e dizer para ela o que aconteceu comigo. E ela estava lá 1 ano depois dizendo para ela que quando minha filha sentou com ela, eles passavam, ela sentava com ela, segurava na mão e dizia, há jardins tão lindos lá em cima, a passagem é tão tranquila, você vai encontrar gente que você ama. Foi descrevendo para ela o mundo espiritual. E depois de umas 2, 3 visitas, a moça simplesmente se entregou. E desencarnou. E desencarnou. E a primeira coisa que ela pensou foi, eu vou falar com a doutora Fernanda. Né? Então, veja bem, vocês que estão aqui fazendo o sacrifício da vida de vocês, vivendo o tumulto, tendo que vir no sábado à tarde levar a criança na evangelização. Quando chove, quando faz sol, quando tem jogo, quando tem... podia estar num passeio, alguma coisa assim, você está aqui. Então, eu digo para vocês, esta fase que vocês estão vivendo é uma fase fantástica, porque vocês estão educando filhos de Deus. Vocês estão oferecendo para eles um conhecimento que, se você não estiver aqui com eles, se eles não estiverem aqui, não há muito como aprender, né? Então, eu trouxe essa história para vocês para dizer para vocês o quanto esses sacrifícios que vocês estão fazendo nessa fase da turbulência, nessa fase tão grande do tumulto, vão resultar coisas maravilhosas lá na frente, né? Então, agora, vamos passar a fase do tumulto e vamos para a fase da tranquilidade que começa no final da onda, né? Então, chegou o tempo de largar as rédeas, de buscar a serenidade, de fazer de colher os frutos de tudo que você construiu na vida, de entrar no fluxo da onda para começar a ir para o final, né? E ir para o final é chegar aonde? Ir para o final é chegar no ponto em que você retorna à vida de verdade. Não é morrer, não é ter sofrimento, não é chegar num lugar que você não conhece, né? A minha irmã mais velha, quando desencarnou, ela tinha um pouco de medo de desencarnar. E a minha outra irmã estava com ela no hospital e viu que ela não estava mais conseguindo. E ela falou assim para ela, ai, meu Deus, eu estou vendo o túnel. Ela falou, vendo o túnel? Você está vendo o túnel? Ai, meu Deus, eu estou vendo o túnel. Ela falou para ela assim, entra no túnel, entra. Do lado de lá vai estar a nossa irmã. A Estelita está do lado de lá. Entra e vai com ela. E aí a minha irmã, que estava com ela, que estava desencarnando, disse que ela foi fechando os olhos e falava assim, Estelita Leonilda Doreto, Estelita Leonilda Doreto, Estelita Leonilda, para poder encontrar no final do túnel. No final do túnel, né? Então, esse período é um período muito, muito bom. Só que a gente tem que entender que ele é um período muito bom. Que essa é uma parte da nossa vida que é a parte da coroação. Agora você vai entrar na serenidade. A maturidade vai trazer a serenidade. Não precisa ficar pensando no tempo que passou. O tempo que passou, passou.
Foi bom, foi bonito, foi gostoso? Talvez você não vá agora nessa fase dançar do mesmo jeito que você dançava o rock com o seu amigo. Você não vai dançar, você não vai fazer barulho, você não vai pular e mexer os braços. Mas agora você vai dançar um outro tipo de música. Esse é um tempo em que você vai dançar a valsa da vida, né? Em que você vai cantarolar todas as coisas e vai continuar trazendo tudo aquilo de bom que você trouxe. E a gente tem um pouco de medo também desse momento, da gente não ter feito o suficiente. Se eu perguntar para vocês, alguém aqui acha que fez o suficiente nessa vida? Se acha, levanta a mão. Nossa, que gente descrente, nenhum para falar, eu consegui. Então, a gente pensa que não, né? A gente pensa que não fez. Porque sempre tem a história de, quando você sai daqui, você sai sem nada nas mãos. A sacola está vazia. É certo que você não vai levar aquela taça de cristal azul que você gastou tanto dinheiro nela, que demorou tanto para juntar o dinheiro para comprar e você não usava quase nunca com medo de quebrar. Essa vai ficar aí. Mas o que você vai levar é tudo aquilo que você viveu. Cada sorriso, cada abraço, cada lembrança, cada triunfo, cada vez que você fez uma comida pela primeira vez e as pessoas disseram: "Nossa, onde você comprou isso?", né? Ou então pela primeira vez que você foi consertar embaixo da pia, né, meninos? Foi consertar lá embaixo da pia, que era um horror aquilo. Você foi lá consertar embaixo da pia e a pia ficou perfeita, né? Então, essas coisas materiais que a gente faz, a gente reconhece. As espirituais a gente ainda não sabe reconhecer. Nós achamos que não conseguimos, que não vamos fazer, que não fizemos, mas a gente fez. Fez, com certeza fez. Então, esse tempo agora é o tempo de você ter um olhar profundo e enxergar as suas realizações. Tem uma senhora que eu conversei há alguns meses atrás, lá de Santo André, que ela estava conversando, eu fui fazer a palestra, né? E ela estava conversando comigo, ela disse assim: "Olha, você sabe que eu fiquei tinha assim eu fui assistir uma palestra outro dia, me falou, ela tinha assistido a palestra e que ela durante a palestra ela ficou procurando entender. A palestra era sobre como a vida no mundo espiritual, passagem para o plano espiritual. E ela ficou pensando, ficou naquilo, chegou em casa, ela falou, começou a relembrar como foi a vida dela. E ela pensou, ela disse para mim assim: "Sabe, eu não fui uma menina bonita. Eu era muito magra. Eu não fui uma menina, eu não tinha muita condição social, mas tinha muito dinheiro, tal. Então eu não tinha coisas que o dinheiro podia comprar. Aí ela falou assim, mas eu era muito inteligente, muito aplicada, estudiosa, e eu era muito simpática, então eu tinha um monte de amigos, mas eu nunca era vista. O que significa isso, eu nunca era vista? Ela esperava que os meninos olhassem para ela. Ela esperava que os meninos achassem-na bonita, que eles se interessassem por ela, não como colega deles, como amiga do peito deles. Ela esperava um pouco mais. E aí ela ficou, aquela sombra que estava na alma dela, da menina que foi invisível, ainda existia naquele tempo. E ela já era uma mulher formada, ela já era avó. Então ela começou a pensar, espera, mas teve um menino que olhou para mim. Teve um menino que olhou para mim que está há 54 anos comigo. Eu tive trabalho, eu estudei, eu fiz faculdade, eu tive trabalho. Eu tive um monte de coisa na minha vida. Eu tive filhos, eu tive netos, eu tive tanta coisa na minha vida. Eu não sou uma pessoa invisível. Aquela menina invisível ainda estava na mente. Então, essas coisas que a gente guarda com a gente, chega um determinado ponto da vida que a gente precisa começar a olhar e deixar passar, dar o lugar que elas têm. Fica lá nas tardes de domingo. Não é para carregar mais com a gente. Então, veja bem, aí ela pensou assim, ela falou, puxa vida, a gente fazia evangelho no lar durante a pandemia no computador, né? Fazia um conference call e fazia o evangelho no lar, todos os filhos, os pais. E ela falou, puxa,
Uma menina, ela dava aula comigo, né? Ela falou assim: ah, a menina me deu um livro do Richard Bach, e eu olhei aquilo em 1998, olhei e falei, puxa vida, o que, que é esse livro aqui? O que, que tem aqui? E o livro, se eu não me engano, era Longe é um lugar, não me engano, não. Longe é um lugar que não existe. E ele fala tudo sobre a alma da gente, sobre como a gente enxerga as coisas, como a gente vive as coisas. O Richard Bach. Então, ela pegou, falou assim, tá bom, vou fazer uma conferência call com os meus netos adolescentes e vou discutir com eles essas coisas da vida. Como a gente fazia no Evangelho, estudando, ela contava para eles as histórias daquele livrinho Momento Espírita. Então, ela falou, vou fazer isso agora. Então, como nós olhamos esse nosso momento de refluxo da onda aqui, é como a gente vai sair daqui e para onde a gente vai, com que a nossa mente vai sintonizar. Né? Então, e é interessante que é escolha, né? Eu tenho uma amiga que tem 89 anos. Já há um bom tempo, ela fala assim, eu vou viver até 90 anos, porque eu quero, ouçam o termo, eu quero guiar até os... Quem que sabe o que é guiar? É dirigir, né? Eu vou guiar, ela acha que com 90 anos não vão mais dar carta para ela. Então, ela não vai mais querer viver porque ela vai viver guiando. Ela teve uma fratura de coluna, ficou lá parada de colete e tal, não sei o quê, mas falava, eu vou voltar a guiar. E está guiando, gente, está guiando. Então, a proposta que a gente faz para a vida é como a gente reúne as nossas energias para alcançar aquilo que a gente realmente quer fazer, né? Eu lembrei também de um senhorzinho, quando era muito mais jovem, no curso de Aprendizes do Evangelho, tinha um momento do curso que as pessoas iam trazer as experiências dela, o que elas aprenderam naquele ano. E o seu Antoninho, naquela época, tinha 74 anos. Era um senhorzinho baixinho, assim, muito falante. Ele chegou e falou assim, a minha conquista desse ano foi a dúzia de 12. O que é isso, dúzia de 12? Aí eu perguntei para ele assim, seu Antoninho, mas o que é uma dúzia de 12? Ele falou assim, você vai na feira, pega o saquinho e põe 12 laranjas dentro. Falei, até um tempo, até antes do curso, o saquinho tinha sempre 13 laranjas. Então, o aprendizado, que parecia uma coisa mínima, trouxe para ele, naquele aprendizado, aquela vivência da espiritualidade, trouxe para ele a noção de que não é meu, não me pertence. Né? Eu não vou tirar proveito de ninguém, nem de nada, porque eu só vou receber aquilo que é da minha competência de receber. Né? Então, quando a gente vê, se você, por exemplo, achar que você já está na fase adiantada da vida ou não, e que você não tem ainda, o que você não tem agora já não está em mais jeito, ou que você não tem ainda uma sacola cheia, presta atenção, você tem uma sacola cheia. Você tem uma sacola cheia. Para na sua vida e faz como aquela moça, aquela minha amiga que eu falei para vocês. Dá uma olhada para a retaguarda. Vê quanta coisa você já aprendeu. Vê quanta coisa você já fez. Vê quanta coisa você está pronto para fazer. Né? Porque nessa parte do envelhecimento, nessa parte em que nós estamos prontos para um pouco mais de calmaria, de serenidade, essa é uma fase em que você pode realmente colher mais e fazer muito mais. Né? Então, tem um amigo nosso que anda de cadeira de roda. Então, ele disse assim, eu olhei lá no livro dos Espíritos, está lá, qual é o limite do trabalho? E a resposta é o limite das suas forças. Não obstante, Deus lhe dê a liberdade para escolher. Então, ele fala assim, é o limite das minhas forças, eu tenho braços fortes, eu tenho um coração forte, eu tenho uma voz forte, eu estou cheio de coisa que eu posso usar para fazer o bem. Estou cheio de coisa. Então, a cadeira de rodas, a falta de movimento, não impede a gente de fazer as coisas. A idade que a gente tem não nos impede de fazer as coisas. O que nos impede de fazer as coisas é a gente chegar à conclusão de que não vale mais a pena. De que a gente não vale mais a pena, que a gente não tem mais o que oferecer. Ele, por exemplo, que não pode se locomover, ele telefona para as pessoas.
Vamos lá, gente, vamos mandar um WhatsApp para a pessoa. Não manda escrito, manda com mensagem, para botar na sua voz, no coração da pessoa. Telefona para ela, se você não pode visitar, escreve. Tem uma amiga nossa que manda poesia para as pessoas que ela faz. Às vezes as poesias são ótimas, às vezes são tão ruinzinhas, mas ela pensou na gente para dar poesia. Então, você pode criar um vínculo com a vida, você pode criar, você pode fazer a bênção divina caminhar de uma forma bem, bem, bem forte para todas as outras criaturas. Então, no envelhecimento, o nosso poder exterior pode estar diminuindo, né? Mas o interior vai tomar o lugar desse poder, desse poder externo que a gente já não tem mais, né? É aquela história. Uma médica, para a gente ir terminando, uma médica que eu vi uma palestra dela outro dia, ela é endocrinologista, e os pacientes dela vão lá com diabetes. E todo mundo fica muito bravo de estar com diabetes, né? Então, ela falando assim, que ela falou para o senhor lá que estava muito bravo, falou assim, olha, nessa idade, gente, a gente não vai mais conseguir botar o dedão do pé na boca, né? Eu conseguia, há uns bons tempos atrás. Hoje de manhã, uma moça, eu comentei antes da palestra, ela falou assim, eu ponho o dedão do pé na boca. Né? Eu falei, no dia que eu vi isso, eu falei para o meu marido, senta aí, espera, fica aqui do meu lado, que eu vou tentar pôr o dedão do pé na boca. Se me acontecer qualquer coisa, você logo socorre. Né? E tentei e faltou um tanto assim. Fiquei toda feliz, né? Faltou só um tanto assim para colocar. Então, a gente não pode olhar para a vida olhando para a dor nas costas, a gente não pode olhar para a vida com as nossas limitações, não pode. Nós temos que olhar para nós como seres divinos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, o Espírito Luminar Fenelon diz assim, todos vós tendes dentro do vosso coração o fogo sagrado do momento da criação, a centelha divina do momento em que Deus nos criou. O que é essa? É um pedaço dele, que está aqui dentro de nós, no nosso coração, com todas as potencialidades da perfeição. Então, nós somos um pedaço de Deus na Terra. E se somos um pedaço de Deus na Terra, somos lindos. Não importa enquanto a sua perna seja fina, não importa quanto o seu vestido não seja de primeira linha, mas você é de primeira linha. Né? Você é de primeira linha. E você vai acabar o seu tempo aqui, lá naquele finalzinho, com tranquilidade, na certeza absoluta de que você fez o melhor que você podia e sabia. Porque cada erro que você cometeu foi um aprendizado que você trouxe para o seu espírito eterno. Então, vamos olhar para nós com os olhos da maior, não com os olhos de condescendência, mas com os olhos da maior reverência. Eu agradeço a vocês por terem me ouvido, porque eu sou assim, eu falo demais, né? Falo demais. Eu vim para essa vida para ensinar, eu vim para essa vida para estudar, para ler, para compor. Então, eu agradeço a vocês por vocês me deixarem aqui, aos 72 anos, vocês me deixarem aqui exprimir tudo que está dentro de mim, para que eu mesma reconheça a luz que já chegou aqui. E que eu possa ter coragem de continuar, como vocês terão a coragem de continuar para iluminar o mundo. Porque o que Jesus disse que... é só um pouquinho mais, gente, por favor, eu quero pegar uma frase de Jesus aqui. Jesus disse que Jesus disse para o... Como é que ele chama? Simão Pedro? Não vou achar aqui agora. Ele disse que a vida é como uma árvore imensa, imensa. As folhas são a juventude, né? O tronco é o que vai sustentar a formação do tronco, né? A formação do tronco. E a velhice, a meia-idade é a formação do tronco. E o envelhecer é a hora em que o fruto amadurece e fica pronto para encher a nossa boca de sabor. Vamos aproveitar cada momento. Deus nos abençoe. Muito grata. Muito obrigada, Hilda. Foi muito lindo.
você possa estar em outros momentos conosco. Nós temos uns recadinhos, eu vou passar primeiro. Antes, vou pedir para os nossos colegas se encaminharem para a câmera para a continuação da nossa tarefa. Nós temos 3 recadinhos. O nosso primeiro recadinho é sobre a nossa festa junina, que vai estar acontecendo lá na IAM, na Rua Francisco Alves, 275, no próximo sábado, dia 20 e dia 27. No dia 20, nós teremos a nossa quadrilha, a dança. Então, nós pedimos aos pais que levem as crianças e que também possam ir para se divertir, participar também da dança junto com os pais, que vai ser bem legal, né? Não percam, que é uma festa incrível, né? Com muitas coisas gostosas, além da oportunidade que nós temos de poder colaborar com a nossa casa, tá bom? Nós esperamos todos lá. O nosso segundo recadinho é sobre a tarefa SOS à distância, que é aquele atendimento destinado para as pessoas que estão doentes de forma grave ou gravíssimas e que não podem vir até a casa. Então, as pessoas que desejarem mais informações sobre como é realizada essa tarefa, por favor, procure um de nós e nós vamos estar informando certinho como essa tarefa é feita, né? Às sextas-feiras, no horário a partir das 19h30. Aqueles que desejarem podem estar nos procurando e nós orientamos de forma mais clara. E o nosso terceiro recado é sobre a campanha do nosso quadradinho de lã, né? Aquelas pessoas que conseguem fazer, que desejam confeccionar, por favor, aqui estão. No tamanho 20 por 20, mas a casa também aceita os novelos de lã, caso as pessoas não consigam confeccionar também, nós aceitamos aí os novelinhos de lã. Na próxima semana, nós teremos aqui na nossa palestra o tema Sonhos e Vida Espiritual. O que significam os nossos sonhos? Então, vamos novamente, nos sentando confortavelmente, nos desligando das interferências externas e nos ligando com um plano maior. Vamos buscando Jesus, nosso mestre e amigo, e vamos agradecer. Agradecer a oportunidade deste encontro, agradecer tudo que nós pudemos ouvir durante a palestra, do quanto nos preencheu, do quanto nos motivou, nos deixou alegres, que nós possamos compartilhar com os nossos amores, nos nossos lares, sobre tudo aquilo que aprendemos nessa tarde. Vamos rogando a Jesus que permaneça conosco, que nos envolvam em vibrações de luz e de amor, envolvendo também os nossos lares, nos permitindo retornar melhor do que aqui chegamos. Que Jesus, na sua infinita bondade e amor, permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tenham todos um excelente final de semana. Fiquem com Deus.